Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus os abençoe. Nos sentimos privilegiados pela vida, nos sentimos privilegiados pela luz que o Senhor nos tem enviado aos nossos corações. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos abençoe ricamente e vos ajude também a compreender a grandeza, a largura, a profundidade do amor de Deus que excede a todo o entendimento. Ao Deus que não faz acepção de pessoas, mas que recebe de braços abertos todos aqueles que recebem a sua palavra. Tomemos agora nesta ocasião Carta aos Romanos, capítulo 2, do apóstolo Paulo. O título: A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Assim, desde o princípio, nós encontramos os falsos moralistas, puritanos, portanto, são falsos moralistas. Eles têm uma preocupação falsa com valores morais em detrimento dos demais valores. Isto seria o puritano, o puritanismo, que julga moralmente outras pessoas, pautando-se em preceitos que não segue nem acredita. Portanto, enquadrando perfeitamente no que Jesus combateu e mostrou e expressou sobre algo terrível que se vê demais e se chama hipocrisia, que deve ser combatida como todos os demais erros e pecados até as raízes, porque leva as pessoas a acreditarem que são santos, puros, que colocam carga sobre os demais, impondo um fardo pesado. São falsos moralistas. São pessoas que julgam moralmente outras, pautando-se em preceitos que não segue e nem acredita. E São Paulo está trazendo justamente este quadro aqui no capítulo 2 da Carta aos Romanos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu, que julgas, fazes o mesmo.
E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Falso moralista é também aquele que deprecia e censura as atitudes dos seus colegas, seja de ministério, seja de trabalho, mas quando se vê em necessidade, quando precisa, faz uma aliança com eles para atingir seus objetivos. Atingir o objetivo, então, não importando o meio que vão usar, se aquele meio é ilícito, é hipócrita, é de fingimento ou não. Mas criticam, zombam, desprezam atitudes dos colegas de trabalho, de ministério, mas quando veem que há uma necessidade de alguma coisa, quando precisa, então quer fazer uma aliança. Ele vai nos ajudar a atingir nossos objetivos. Objetivos errados. Por que não voltam e corrigem o erro? Por que não voltam e começam a fazer a coisa correta? Por que não derruba a parede torta? Por que não desmancha aquele alicerce sem fundamento? E começa a fazer um novo alicerce fundamentado na doutrina correta, no ensinamento correto? Por que não renunciam o pecado? Por que não renunciam o desejo de serem grandes? Mas não, vamos fazer aliança. Vamos convidar as pessoas para voltar a estar conosco, porque tem um objetivo, estão vendo que estão perdendo, agindo assim então de uma forma, mais uma vez, hipócrita. Quando veem que jamais poderiam pensar que aquilo aconteceria. Mas para atingir seus objetivos, agem de uma forma puritana, falsa, portanto. Essa hipocrisia é o ato de fingir, de ter crenças, ter virtudes e sentimento que a pessoa, na verdade, não possui aquilo. Mas então lançam sombras sobre as pessoas, para que os olhos das pessoas fixam então naquele outro que é acusado injustamente, enquanto eles podem agir na quietude, na sabedoria ali humana, na astúcia, como verdadeiros lobos vestidos de ovelhas. Então julgam os demais, mas na hora da necessidade, então quer fazer aliança. Mas o apóstolo ainda continua no versículo 17 do mesmo capítulo da mesma carta, dizendo: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus. Então, trazendo para os nossos dias, tens por sobrenome pastor, líder, mestre, sacerdote, professor, mestre, e te glorias em Deus, e sabes qual é a vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Então é justamente aonde as pessoas deveriam ser instruídas e não são. Elas são teleguiadas. Vocês não têm visão para compreenderem as Escrituras, então vocês me seguem. Mas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, elas estarão seguindo ao bom pastor,
Então vocês acham que confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Que não se deve enganar e enganas? Tu que dizes que não se deve adulterar e vive em adultério e adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio, traz a abominação para dentro do santuário? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Tu que te glorias no Evangelho, é cristão há tantos anos, mas não tem a humildade de se sujeitar à correção quando ela chega, mas não tem a humildade de procurar voltar, lembrar-se onde caístes. Olha o conselho de Deus. Olha o conselho do Senhor dado em Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caístes. Aonde foi que deixastes a pureza do Evangelho? Aonde foi que deixastes a pureza da verdade das Escrituras? Para se tornar então um guia dos cegos, por que não abre os olhos aos cegos? Por que não ensinas aqueles que te são enviados para que sejas ensinados por ti? Não é uma das características do verdadeiro pastor? Que saiba ensinar, que tenha instrução, que não negue instrução aos seus, mas que dê a verdadeira instrução bíblica apostólica, mas não se esconde atrás de algo antibíblico e diz para as pessoas que não precisam de crer em mais nada, crendo nisso você está salvo. Não, mas crê no Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem das boas novas do Evangelho, e serás salvo tu e a tua casa. Não creia num falso ensinamento, meus irmãos. Olhe se aquilo é escriturístico ou não. Não olhe para a vida puritana de uma pessoa, olhe para os seus atos, não pelos seus ensinos. Os falsos moralistas fazem isso, os puritanos fazem isso. Então eles se escondem atrás de belos ensinos, mas de maneira que os simples não compreendem. Então vocês não precisam entender, precisam sim. Ide, ensinai a todas as nações. A Bíblia deve ser ensinada. Olha, que Deus tenha misericórdia de quem fala. Que Deus tenha compaixão de quem ouve. Para que você não seja enganado por um falso ensino. Tudo que você não compreender é direito seu. Perguntar. Querer saber. Os discípulos perguntavam para Jesus: que parábola é esta? E Jesus lhes dava o entendimento, e Jesus lhes explicava todas as coisas. É direito seu querer saber, porque a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo o que lhes é pregado no púlpito, sem saber o que eles estão dizendo. Oh, que Deus tenha misericórdia e nos ajude a praticarmos aquilo que o Senhor quer que venhamos a praticar. Que Ele tire de nós toda a hipocrisia, tire de nós todo falso, a moralidade falsa, todo o puritanismo. Tire de nós todo aquele desejo de julgar as pessoas e que nos ajude a ser puros, sinceros, honestos, que jamais venhamos agir de uma forma hipócrita com ninguém,
em nome do Senhor Jesus Cristo, e que isso possa te curar, e que isso possa te ajudar, te fortalecer na graça, no amor e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome glorioso. Amém, Senhor. Sabes tudo de mim, antes mesmo de eu traçar meus planos, de todo já